Olá, este é o segundo capítulo do audiolivro Aprendendo a Ser Orientado pelo Espírito Santo, de autoria de Kenneth Hagin, locução deste amigo que vos fala, Adailton de Jesus. Você quer realmente ser orientado pelo Espírito Santo? Então, cultive o seu espírito a fim de saber a vontade de Deus para a sua vida. Com frequência demasiada, o nosso problema em seguir o plano de Deus para a nossa vida é que não treinamos o nosso espírito conforme deveríamos ter feito. Gastamos a maior parte da nossa vida nas dimensões mental e física e negligenciamos o nosso coração enquanto cultivamos o nosso intelecto. Quando negligenciamos o aprimoramento do nosso espírito, nosso intelecto passa a reinar na nossa vida. E o nosso espírito, a parte da nossa pessoa que deve dominar e dirigir a nossa mente e o nosso corpo, fica trancado no calabouço, por assim dizer, e não lhe é concedida licença para funcionar. Mas o Espírito Santo, mediante o testemunho interior, sempre está procurando dar orientação à nossa mente, se tão somente dedicássemos mais tempo para cultivar o nosso espírito e para escutar, nós com certeza sempre iríamos ouvir mais e mais a direção de Deus para a nossa vida, a direção do Espírito de Deus para nós. Vou lhe dizer uma coisa importante de ser lembrada, se é que você vai chegar a cultivar o seu espírito. Você deve resolver que sempre manterá uma consciência sensível. Não viole a sua consciência. Pelo contrário, mantenha a prática de sempre obedecer de imediato ao seu espírito. Lembre-se que a sua consciência é a voz do seu espírito e que ela informa a sua mente a respeito daquilo que o Espírito Santo está lhe falando no seu coração. Se persistir em violar a sua consciência, você a deixará calejada, a ponto de não captar as inclinações do Espírito Santo. As coisas espirituais perderão para você a sua nitidez. A sua consciência deixará de ser um guia seguro. Uma vez tendo a consciência cauterizada, será difícil discernir a orientação do Espírito Santo e seguir o seu plano. Além disso, enquanto procura aperfeiçoar o seu espírito, lembre-se de certificar-se de que não está sendo levado ou levada pela sua carne. É nesse aspecto que muitos cristãos perdem o rumo. Tomam decisões de conformidade com a sua própria natureza, de conformidade também com seus desejos e inclinações carnais. E porque seu espírito não está sintonizado com o Espírito Santo no seu íntimo, deixam desapercebidas as coisas do Espírito que Deus tem preparado para eles na sua corrida espiritual. O aperfeiçoamento do seu espírito também será prejudicado se você se deixar levar pela sua alma, seus sentidos, seus raciocínios naturais e suas emoções. A outra área em que os cristãos frequentemente deixam desapercebida a vontade de Deus. Deixam-se ficar emocionalmente envolvidos com os planos e desejos que eles mesmos elaboraram. Ficam empolgados e em seguida se convencem de que o Senhor os está dirigindo. Na realidade, porém, estão sendo levados pelas suas emoções e não pelo seu espírito, e são enganados por suas emoções. Ao cultivar o seu espírito, é importante também que você não seja dirigido pelas circunstâncias exteriores. Quando eu era um pastor jovem, conhecia outros pastores que se deixavam levar pelas circunstâncias.
Quando surgiam problemas na escola dominical, diziam coisas deste tipo: se eu chegar um dia a aumentar a frequência na escola dominical até ao nível anterior, já vou sair daqui. Diziam ainda: uma vez recuperada a situação financeira da igreja, aceitarei outro pastorado. Mas você está percebendo que aqueles pastores estavam sendo levados pelas circunstâncias naturais, ao invés de serem dirigidos pelo Espírito Santo? Quanto a mim, como pastor, nunca deixava as circunstâncias me levarem. Nunca me deixava perturbar, no mínimo, quando surgiam decréscimos no atendimento na escola dominical ou nas ofertas. Nunca me deixava motivar por grandes números de pessoas, por dinheiro e nem por outras circunstâncias naturais. Quando surgiam diante de mim problemas nas igrejas que pastoreava, simplesmente dizia com meus botões: não verifico a vontade de Deus através das circunstâncias exteriores. Descubro a sua vontade mediante o que ele me diz no meu espírito. Deus me mandou pastorear essa igreja e não vou duvidar do seu juízo. Não vou ficar imaginando se ele vai ou não me mandar partir na semana que vem ou no próximo mês. Isso não me cabe resolver. O assunto é exclusivamente dele. Vou permanecer no meu posto até ele me ordenar sair daqui. Se Deus quer que eu vá para algum outro lugar, ele tem plena capacidade para se comunicar comigo. Ele é um ser inteligente e eu também tenho inteligência. Vou compreender o que ele me disser. Estou em contato com Deus. Estou receptivo à sua orientação. Ele me dará o sinal quando estiver querendo me levar para outro lugar. Vou achar isto no meu íntimo, mediante o testemunho interior. É assim que tenho funcionado nos meus quase 60 anos de ministério, segundo o plano de Deus para a minha vida. Oriento-me tanto por aquilo que o Senhor não diz, como por aquilo que ele realmente diz. Em outras palavras, vivo segundo os princípios da palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo no meu espírito. É só me manter seguindo na direção para onde o Senhor já me mandou, a não ser que ele ache por bem iniciar novas diretrizes no seu plano para a minha vida e ministério. Não procuro iniciar por conta própria uma caminhada em outra direção. Ao cultivar o seu espírito e descobrir a orientação de Deus para a sua vida, será de ajuda esforçar-se por conseguir união e concórdia com os espiritualmente maduros no seu círculo de contatos. Seja muito cuidadoso quando se trata de avançar, quando os seus mais íntimos, que merecem todo o seu respeito espiritual, não concordam com você, quanto a você estar com a orientação do Senhor. A igreja primitiva, por exemplo, praticava os princípios bíblicos da união e da concórdia ao tomar determinadas decisões, mormente no tocante ao ministério. Vemos um exemplo disso em Atos capítulo 13, quando então Paulo e Barnabé estavam sendo consagrados para o ministério. Diz o seguinte o texto: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. A Bíblia não nos diz de que maneira o Espírito Santo falou nesse caso. Um dos profetas pode ter dado uma mensagem em profecia mediante a unção do Espírito Santo, ou alguém pode ter ouvido a voz autorizada do Espírito Santo.
Mas não importa realmente como o Espírito Santo falou nesse incidente. A lição da narrativa é que todos os 5 obreiros envolvidos naquela reunião em Antioquia estavam igualmente convictos de que a orientação do Senhor viera no sentido de separar Barnabé e Paulo para a obra do ministério. É também verdade que você, ao seguir o plano de Deus para a sua vida, vai ter que tomar decisões por conta própria. Você nem sempre pergunta a todas as pessoas em seu redor qual decisão elas acham que você deve tomar. Deus nem sempre vai dizer às outras pessoas o que Ele quer que você faça numa determinada situação. Existem cristãos em demasia que deixam os outros dizer-lhes o que devem fazer, porque não querem assumir a responsabilidade de buscar pessoalmente a orientação divina. Cada crente, porém, tem a responsabilidade de receber a orientação divina para a sua própria vida. Lemos, por outro lado, em Atos, capítulo 13, que todas as pessoas envolvidas concordaram a respeito de qual era a orientação do Senhor e então a puseram em prática. Logo, é certamente bíblico quando pessoas em que você tem confiança espiritual concordam com você quando estiver tomando uma decisão importante que afetará grandemente a sua vida. Mas isso não significa que deve permitir que outras pessoas tomem sobre si a responsabilidade de receberem orientação que é só para você. Muitas vezes, no entanto, é aconselhável considerar os conselhos das pessoas que conhecem o Senhor e que se importam com você. Na minha própria vida, conheço algumas pessoas em cujo comportamento espiritual tenho uma máxima confiança e há ocasiões em que converso com elas a respeito das decisões espirituais que preciso tomar. A Bíblia diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Além disso, é importante que aqueles cujas vidas são afetadas pela decisão tomada por você concordem que o Senhor está dirigindo tudo naquela direção específica. No começo da década de 40, quando então o Senhor começou a lidar comigo no tocante à minha volta à igreja em Farmersville, em ocasião anterior, eu tinha deixado sem estar na vontade de Deus. Meu desejo era que minha esposa confirmasse a decisão. Na ocasião em pauta, estava pastoreando outra igreja e já fazia um mês que estava a braços com a perspectiva de voltar à igreja em Farmersville. Às vezes, enquanto eu orava no santuário, a solicitude espiritual pela igreja vinha tão fortemente sobre mim que me levantava e saía literalmente correndo no templo. Então, procurando fugir daquela responsabilidade, eu estava lutando. Eu lutava para fugir daquela responsabilidade. Não cessava de dizer ao Senhor: não quero voltar para lá e ser pastor, Senhor. Você sabe que, às vezes, a sua carne e a sua mente rebelam-se contra aquilo que o Senhor está pedindo que faça. E você pode cair em grande confusão se tentar escutar seus sentidos físicos, sua mente e também o seu espírito. Finalmente, portanto, orei: Senhor, se tu queres que voltemos para Farmersville, revela também essa tua vontade à minha esposa. Pouco depois disso, minha esposa, Oreta, e eu estávamos lavando juntos a louça e lhe perguntei: querida, o Senhor tem falado com você a respeito de alguma coisa? Não que eu saiba, respondeu. Pois bem, me conte se ele realmente lhe falar alguma coisa, pedi a ela. Esperei durante cerca de 30 dias e certa manhã, enquanto lavávamos a louça juntos como antes, perguntei à minha esposa: você recebeu algum recado do Senhor? Ela disse: não recebi nada.
Às vezes, as pessoas recebem um recado do Senhor, mas não percebem que se trata de orientação sua. Perguntei, pois, a ela: você se sente orientada para pedir demissão desta igreja e irmos pastorear outra? Não, respondeu ela. Você sente alguma coisinha no seu coração no tocante à igreja em Farmersville? Perguntei. Oh, ela disse, pensava que fosse só impressão minha. Você percebe, pois, que ela recebera algo da parte do Senhor, só que não reconhecia que era um recado? Pois bem, vou lhe fazer uma pergunta, falei eu para ela. Não quer voltar para Farmersville para pastorearmos lá? Oh, não, ela exclamou, 1000 vezes não. Falei, ora, logicamente a ideia não poderia ter surgido de você, não é? Você não quer voltar para lá. Acho que você tem razão, respondeu ela. Na carne, nenhum de nós queria voltar àquela igreja, mas juntos obedecemos e ficamos mais felizes pastoreando aquela igreja do que em qualquer período da nossa vida antes de então. Porque tínhamos deixado a igreja antes da hora durante o primeiro pastorado. Deus não podia realizar ali tudo quanto ele queria, mas, como resultado da nossa obediência no sentido de voltarmos para lá, Deus teve a oportunidade de me ensinar como aperfeiçoar espiritualmente aquela igreja, mais do que qualquer outra que já pastoreamos. Ali aprendemos muitas lições valiosas. O caminho de Deus sempre é o melhor. Mas o que estou querendo deixar você entender agora é que o Senhor lidou com nós dois mediante o testemunho interior para que voltássemos àquela igreja em Farmersville. Oreta e eu concordamos que o Senhor estava nos dirigindo naquela direção. Quando for possível, é assim que se deve ser, quando mais de uma pessoa vai ser afetada por uma decisão. Pode haver muitas ocasiões em que outras pessoas não concordam com a direção que você acha que o Senhor está levando a seguir. Em última análise, é você que tem que seguir a orientação do Senhor da melhor maneira possível. Mas, quando outras pessoas não concordam com você, tome bastante cuidado para verificar se é mesmo o que o Senhor está mandando fazer.